Bom dia, boa tarde, boa noite. Peguei esse costume de falar do Miorim, né? Agora eu vou começar então o curso de Física 2 da graduação de Física em qualquer lugar. O livro básico que eu vou usar continua sendo o livro do Moisés, só que agora o volume 2, Oscilações e Ondas, Fluidos e Termodinâmica. Então, esse livro é dividido, ele começa falando de fluidos, né, hidrodinâmica, hidrostática e um pouco de hidrodinâmica. Quem é da engenharia vê mais sobre hidrodinâmica numa matéria chamada mecânica de fluidos. Só que, como eu já falei um pouquinho de oscilações na física 1, com um oscilador harmônico, demonstrando aquela fórmula que eu usei, a integração por substituição trigonométrica, eu vou começar falando então por oscilações, que é a maneira que eu vi na graduação, começando por oscilações, depois fluidos, depois termodinâmica e por fim terminar com ondas. Então, sem mais delongas, vamos começar uma introdução teórica. Oscilação é qualquer vibração localizada em algum material, seja numa corda, um lago, no espaço, por exemplo, uma onda sonora, que nada mais é que intervalos de compressão e rarefação do ar, etc. Enquanto uma onda está associada à propagação dessa vibração através do meio. Bom, oscilações têm uma gama de aplicações muito grande na física. Por exemplo, você consegue estudar com oscilações sistemas como pêndulo simples, pêndulo composto, sistema massa-mola simples a composto, oscilações acopladas, pêndulo físico, pêndulo de torção, oscilações amortecidas, que nós vamos ver mais no final da aula, oscilações forçadas, e etc. Pode ter aplicações também fora da física 2, por exemplo, na física 3, que você pode e deve usar oscilações para descrever certos comportamentos no circuito elétrico, por exemplo, a fórmula para o decaimento da corrente no circuito elétrico é descrita por uma fórmula que depende de oscilações, a corrente alternada, por exemplo, etc. Bom, então vou começar agora falando um pouco do pêndulo de torção, que ele é muito útil, porque normalmente quando a gente estuda um pêndulo, a gente considera, né, por exemplo, um objeto, um pêndulo simples, que é uma corda, e um objeto de massa m pendurado, que vai fazer um certo movimento oscilatório. Só que a gente considera que essa corda é inextensível e não tem massa, porque facilita nossos cálculos. E para certas aproximações, esse resultado é satisfatório. Além disso, a gente considera que esse ângulo de inclinação θ, ele normalmente é pequeno. Para sistemas que a gente está estudando, a gente considera que ele tem que ser mais ou menos 12,5 graus. Aqui tem a ver com expansão de série de Taylor, né? Porque para ângulos maiores que esse problema, você tem que fazer expansão de série de Taylor, então você tem que considerar um termo quadrático, um termo ao cubo, etc. Quantas potências forem necessárias para a aproximação. Só que para pequenas oscilações, o que descreve de forma satisfatória muitos casos na realidade e nos é útil para derivar uma lei geral, essa aproximação está válida. Só que no caso do pêndulo de torção, a gente considera que ao invés dessa massa ser um objeto, entre aspas, pontual, como se fosse um ponto, esse objeto ele é um corpo rígido, ou seja, imaginamos que temos aqui um fio e, vamos supor, um cilindro aqui. Ou seja, esse objeto ele tem esse movimento dividido nos eixos Z, X e Y. No entanto, como a gente está considerando aqui só um eixo, a gente considera 1 grau só de liberdade, que a gente chama. Só que nós consideramos que tem a constante K no pêndulo de torção, que depende do material do pêndulo, depende do diâmetro e depende do
do comprimento do pêndulo. Bom, o pêndulo de torção ele é muito útil, por exemplo, em alguns materiais de laboratório bem sensíveis. Por exemplo, uma balança de torção na experiência de Cavendish e no galvanômetro, também chamado de amperímetro, que serve para medir corrente elétrica. E no caso de, por exemplo, as oscilações de um volante de um relógio, o torque, que está relacionado à dinâmica de rotações, já visto em Física 1, ele provém de uma mola em espiral. Bom, então, sem mais delongas, no caso do pêndulo de torção, nós temos aqui um material que pode ser definido no eixo Z, Y e X. Sendo que ele pode rodar no ângulo φ. Ele vai ocupar com isso uma posição aqui futura ele vai então rotacionar um ângulo φ em torno do plano XY e com isso ele vai ocupar então uma posição futura aqui. Bom, o torque então pode ser definido por torque é igual a menos K, que depende do diâmetro, comprimento e o material do pêndulo, vezes φ. Esse sinal negativo é porque é uma força restauradora que tende a trazer o sistema de volta ao ponto de equilíbrio. Então você vai rotacionar ele vai voltar tendendo a voltar à posição inicial. Lembrando das aulas de Física 1, torque é igual a momento de inércia vezes aceleração radial. Temos então, se a variável que está variando aqui é o φ, que é um ângulo, nós podemos definir então como aceleração sendo a derivada segunda dessa posição angular, φ. Então, F2 pontos. Dessa forma, podemos definir então uma grandeza como ômega ao quadrado. Juntando essas duas formas, temos se o torque é momento de inércia vezes φ 2 pontos, menos K φ é igual, isso aqui então nada mais é que menos K φ. Ou seja, uma equação diferencial, já que você tem duas variáveis, você tem uma variável que tem ela e a sua derivada segunda. Então nós podemos definir como ômega quadrado é igual a K sobre I, já que o I vai passar dividindo, Então nós temos menos K φ é igual a I φ 2 pontos. Desse modo, I φ 2 pontos mais K φ é igual a zero. Dividindo essa equação por I, temos φ 2 pontos mais K sobre I é o que eu defini como ômega ao quadrado. Então vamos colocar aqui ômega ao quadrado, φ é igual a zero. Fórmula clássica de equação diferencial ordinária de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque a derivada da variável que está principal é segunda ordem, derivada segunda. Então, EDO segunda ordem.
Bom, com isso, encontramos a equação de movimento no caso do pêndulo de torção. Vamos agora, então, falar de outro caso interessante, que é o chamado pêndulo físico. O pêndulo físico nada mais é que um pêndulo, só que você considera que como se fosse a corda do sistema do oscilador simples, do pêndulo simples, como tendo uma massa e um formato específico. Ou seja, vamos imaginar que temos um determinado objeto assim, que vai ter um ponto aqui que a gente vai chamar de origem, que é onde vai iniciar o movimento, né? Que é um ponto fixo de onde vai transladar e fazer o movimento oscilatório. Temos aqui um G, que é o centro de gravidade, e aqui um C, que é o ponto relacionado à oscilação, que vem do físico chamado Huygens, que criou esse conceito de ponto de oscilação nos seus trabalhos sobre o pêndulo em 1673. No nosso caso aqui, vamos considerar, então aqui você tem um eixo, você tem um centro de gravidade e centro de oscilação. Vamos considerar que o G é igual ao centro de massa, no nosso caso. Você vai ter uma distância aqui do centro de gravidade, que é o centro de massa, chamado H, um eixo, que eu vou chamar de θ, e aqui nesse ponto vai estar sofrendo a atuação da força-peso, ou seja, peso igual a mg, e eu vou simplificar aqui. Essa força está a um ângulo φ do eixo. Bom, então, mesma coisa, vamos analisar o problema. Torque é o quê? A definição de torque é força, produto vetorial com distância ao eixo de rotação. Lembrando que o módulo do torque, isso aí é o torque vetorial. Se achar o módulo, você encontra, então, você faz a lei dos senos, lei dos cossenos, e encontra, então, é só fazer o módulo, é só encontrar o módulo de cada grandeza vezes o seno do φ, que é o ângulo aqui. Então, torque é igual a menos R F seno de φ. Lembrando de novo que torque, momento de inércia, vezes a aceleração angular, que eu falei radial, perdão, angular. Bom, o alfa nada mais é de novo que φ dois pontos, só que eu vou representar aqui, na real, agora, pela fórmula da derivada clássica, né? Então, D2 φ dt2, né? Ou seja, aceleração, variação de segunda ordem, duas vezes, a derivada de segunda ordem, ou seja, deriva duas vezes o φ em relação ao tempo. Logo, torque é igual a I vezes D2φ dt2. A força restauradora é dada por
torque é igual menos H mg seno de φ. Dessa forma, então, nós temos I D2 e DT2 mais H mg seno de φ igual a zero. Divide essa equação por I. Nós temos então D. Vou voltar aqui de volta φ dois pontos, né? Isso aqui nada mais é que derivada segunda de φ f dois pontos. Então, mais H sobre I mg seno de φ. Aqui lembrando da nossa aproximação que falamos que para pequenas oscilações da ordem de o ângulo θ é mais ou menos 2,5 ou menor, seno de φ é mais ou menos φ. Então, nós temos então φ, dois pontos, mais H sobre I mg φ é igual a zero. Novamente, PDO de segunda ordem, ou seja, φ mais ômega ao quadrado φ é igual a zero. A diferença é que o ômega ao quadrado agora vai ser H sobre I mg. Ou seja, ômega é igual a raiz de H sobre I mg. Para resolver essa equação aqui, nós temos que supor valores de φ de modo que satisfaça essa equação em D0. Ou seja, temos que supor uma equação para φ de modo que derivando ela duas vezes e resolvendo isso aqui vai dar zero. Ou seja, isso aqui é clássico e vai dar então uma forma que, vamos supor que φ, a maneira mais fácil de resolver isso aqui é por funções exponenciais. Então, φ é igual a uma constante A vezes exponencial de beta t. Beta outra constante, t tempo. Φ ponto, então, qual que é a derivada de função exponencial? Ela mesma, só que regra da cadeia, né? Derivada da função exponencial é ela mesma, só que tem a derivada do expoente, ou seja, vezes a derivada do expoente pela regra da cadeia. Então, derivada, ela repete esse termo, se a derivada é a mesma, então repete esse termo, vezes a derivada do expoente. Então, derivada do expoente em relação a t. Então, vai ficar beta, o expoente é beta t, derivada em relação a t é só beta. Então, cai o beta aqui, a exponencial de beta t, já que a derivada é ela própria. Derivada segunda, mesma coisa. Vai repetir essa fórmula, só que vai cair de novo outro beta aqui. Então, vai ficar beta ao quadrado, a exponencial beta t. Lembrando de movimento circular, né? Que o período de oscilação é igual a 2π sobre ômega. Temos então que período é igual a 2π sobre raiz de H sobre I mg. Logo, período é igual a 2π vezes raiz de I sobre H mg. No entanto,
a gente tem que resolver, agora que a gente achou essas três equações, a gente joga essas três equações nessa fórmula aqui que eu vou chamar de 1. E agora a gente vai ver como ela vai se comportar. Bom, jogando as equações, nós temos então beta ao quadrado a exponencial de beta t mais ômega ao quadrado a exponencial beta t é igual a zero. O que é comum aqui é isso aqui, né? Esse fator é comum nas duas formas. Logo, a exponencial beta t vezes beta ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a zero. Logo, para ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, beta mais ômega ao quadrado é igual a zero. Ou seja, beta ao quadrado é igual a menos ômega ao quadrado. Beta é igual a raiz de menos ômega ao quadrado. Só que, lembrando que agora começa a parte interessante, não existe raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Lembrando que nós temos 6 tipos de números, mais ou menos. Naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inteiros, que inclui os negativos, né? Menos 5, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4. Os racionais, que inclui números quebrados, né? Menos 2,5, menos 4,7, 4,7, 10, menos 100,9. Aí nós temos os números reais, que inclui, e nós temos um conjunto separado dos irracionais, dízimas não periódicas, por exemplo. O conjunto dos números reais, que engloba quase todos os números, tirando os números complexos, engloba tudo, que aí inclui os números de raiz negativa, né, que a gente chama de I de imaginário, né, porque são números imaginários. Eles não existem na realidade, mas existem como ente de razão, né? Existem só como artifícios matemáticos para a gente chegar nos números reais. Bom, enfim, então aqui nós temos, se é raiz de menos 1, beta vai ser raiz, né? Pode ser positivo ou negativo, mais ou menos ômega i. Desse modo, a equação do movimento, como é um movimento oscilatório, ela depende do tempo. Então, a equação de movimento para o ângulo φ vai ser, então, ela vai ter uma solução que vai depender de A1 exponencial de, lembrando, A exponencial de beta t, beta mais ou menos ômega i. Logo, vai ser aqui I ômega t mais A2 exponencial de menos I ômega t. Eu só peguei esse beta, pode ser mais ou menos ômega i, e joguei aqui nessa fórmula A exponencial de beta t. Já que ela pode ter, então, dois valores. A gente soma os dois possíveis valores. A1, então, a gente vai supor um Fm, vem de φ médio, né, o valor médio de φ dividido por 2, exponencial de I delta de Dirac, que é para representar a fase do movimento, já que o movimento oscilatório tem uma certa fase. E A2 é igual φm sobre 2, exponencial de menos I delta. Jogando essas duas equações aqui, nós temos então, finalmente,
Vou voltar ali e apagar. Então, juntando essas equações, temos, então, φ de t é igual a φm sobre 2 exponencial de I delta vezes exponencial de I ômega t mais φm sobre 2 exponencial de menos I delta exponencial de menos I ômega t. Dessa forma, podemos agrupar então essa multiplicação de exponenciais por uma exponencial somando os expoentes, então fica I de t é igual a φm sobre 2 exponencial de I ômega t mais delta. E aqui a mesma coisa, φm sobre 2 exponencial de menos I ômega t mais delta. Temos uma relação muito bonita na matemática chamada relação de Euler-de Moivre. Vocês vão ver muito ainda por aqui, que é uma relação que junta as funções exponenciais, seno e cosseno, ou seja, as funções trigonométricas com as funções exponenciais com os números complexos. Então é uma função muito bonita, uma das formas mais importantes de toda a matemática, de toda a física. Vocês vão ver eternamente, por resto da sua vida. A derivação dela é um pouco difícil, mas como nós não somos matemáticos, somos físicos, a gente já pega pronto. Então, essa fórmula, ela relaciona a função exponencial com soma de senos e cossenos com o termo complexo I. Vamos supor, então, que o I seja... Vamos supor que o ângulo seja zero. Se o θ for zero, o seno de zero é zero. Logo, zero esse termo. Se o ângulo for zero, então, não tem o termo imaginário. Se for zero, então, E de... Ó, aqui vai ficar zero também, então vai ficar elevado a zero, que vai dar 1. Então vai dar 1. Cosseno de zero é 1. Isso aqui vai zerar, ou seja, ela satisfaz a equação que vai dar 1 igual a 1. Bom, então aplicando essa fórmula aqui nessa equação, temos φ de t igual a Fm sobre 2. Não, perdão. Pulei um passo aqui. Então a gente pega esse termo aqui, esses dois termos, e vamos abrir eles com essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Exponencial de I ômega t mais delta é igual a cosseno disso aqui, então cosseno de ômega t mais delta mais I seno de ômega t mais delta. Mesma coisa com o negativo, só vai mudar o sinal, menos I ômega t mais delta é igual a cosseno de ômega t mais delta menos I seno ômega t mais delta. Pegando essas equações então de seno e cosseno
E jogando aqui, nós temos f de t é igual esse Fm sobre 2, ele tem os dois fatores, ou seja, eu vou botar em evidência, vai ficar então Fm sobre 2 vezes isso aqui, que a gente abriu aqui, vai ficar então cosseno de ômega t mais delta mais i seno ômega t mais delta mais Fm sobre 2 cosseno de ômega t mais delta menos i seno ômega t mais delta. Aí vocês me perguntam, pode parecer que complicou muito mais, mas vendo aqui, ó, Fm sobre 2, mais i, menos i, corta. Então, vai cancelar a parte imaginária, a gente vai ficar só com a parte real do problema, que é então, Fm sobre 2 vezes cosseno de ômega t, ou seja, Fm sobre 2 vezes 2, vai ficar só Fm, que vai ser a amplitude da nossa oscilação, vai ficar então Φm cosseno de ômega t mais delta. Como queríamos demonstrar. Então é isso. Paramos então agora, acabamos então a parte que fala sobre o pêndulo físico. Agora, vou fazer uma parte breve. Vou apagar aqui também. Vamos então agora relacionar o movimento circular uniforme no movimento harmônico simples. Então, movimento circular uniforme no movimento harmônico simples. Bom, no movimento circular, nós temos aqui uma trajetória circular, um objeto de massa m, que tem uma certa distância, que é o raio do círculo, da origem, né? E esse ângulo aqui. Só que esse ângulo, ele pode ser descrito como uma função horária, conforme a gente já viu, né? A gente acabou de demonstrar que no caso do pêndulo físico, a função da posição angular é igual a amplitude φm vezes cosseno de ômega t mais delta, então nós podemos chamar o ângulo de próprio ômega t mais uma fase φ. Esse delta de Dirac ou φ é a fase do movimento. Bom, o módulo da velocidade é constante. V de t nada mais é que a derivada da posição, né, em função do tempo. Só que, lembrando que a gente está, no caso, bidimensional, então, mas a função posição depende de x vezes um versor y, mais a sua componente em y vezes versor j. Então, R de t
igual. A amplitude, no caso, vai ser um Rzão, né? Porque é um valor fixo, que não muda. R minúsculo é o raio que muda em função do tempo. Já o Rzão da trajetória ele é fixo. Então, R cosseno ômega t mais φ na direção I, mais R seno ômega t mais φ na direção J. Velocidade, então, é só derivar essa fórmula, né, em função do tempo. A única coisa que depende do tempo aqui é o cosseno e o seno, né? Então, vai ficar, então, derivada do cosseno menos seno, né? Só que tem que derivar o que está dentro também. Então, derivada de cosseno menos seno, derivar o que está dentro, vai ficar, então, o φ some, derivar em relação a t, vai ficar só um ômega, né? Então, menos seno vezes ômega. Então, vai ficar menos R ômega seno ômega t mais φ mais R derivada de seno é cosseno mais R ômega cosseno ômega t mais φ na direção I, na direção J. Aceleração é só derivar de novo. Derivar de novo, então, derivada de menos seno menos cosseno. E derivado que está dentro, de novo, vai aparecer um ômega, então vai ficar aqui ômega quadrado. Então, menos R ômega ao quadrado cosseno ômega t mais φ, direção I, derivada de cosseno menos seno. Então, menos R ômega ao quadrado seno ômega t mais φ, direção J. Fazendo o módulo dessa aceleração. O módulo, então, tira o sinal positivo de tudo. Então, R eleva ao quadrado e tira o sinal positivo de tudo. Então, R ao quadrado, ômega quarta, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. O módulo tira os versores, né? Então, pode tirar. Mais R ao quadrado, ômega quarta, seno quadrado de ômega t mais φ. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado nada mais é que a relação fundamental da trigonometria, que é 1. Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Logo, se é igual a 1, módulo da aceleração é igual a raiz de R ao quadrado ômega quarta, que é então R ômega ao quadrado. Ou seja, acabamos de derivar pelo MHS a forma da aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes R. Mas lembrando que V é igual a ômega R, logo a aceleração centrípeta é igual a V sobre R quadrado R, que é então V ao quadrado sobre R. Como queríamos demonstrar.